Grandezas magnéticas. Vamos começar com fluxo de indução magnética. O fluxo de indução é o conjunto de todas as linhas de força de um campo magnético. Vejamos aqui, todas essas flechas vermelhas aqui representam o conjunto de todas as linhas de força. O fluxo de indução magnética, Φ, é medido em Weber. Um Weber, por exemplo, representa 1 vezes 10 a oitava linhas de campo magnético. Então, a densidade de fluxo magnético é a quantidade de fluxo magnético presente em uma área de seção perpendicular ao sentido do fluxo. Se eu tenho aqui uma determinada área delimitada e quero saber a densidade de fluxo nessa área, basta eu dividir a quantidade de linhas de força, quantidade de fluxo magnético, pela área específica selecionada que eu estou desejando conhecer o valor aí da densidade. Weber por metro ao quadrado representa uma unidade de medida Tesla. 1 Weber por 1 metro quadrado é 1 Tesla. A relação entre o fluxo e a densidade. Matematicamente, o fluxo ele pode ser representado pelo produto da densidade de campo vezes o cosseno φ, que seria o ângulo entre a densidade e a área específica, tá? Vezes a área. Então eu posso ter duas representações. Eu posso ter o campo vezes o cosseno φ, para que eu possa verificar o campo que passa perpendicularmente a essa área, ou eu posso ter a área como uma representação perpendicular em relação ao campo, ou um ou outro. Lembrando que vai dar Tesla por metro quadrado, aqui no fluxo, ou seja, Weber. Uma situação bem peculiar é quando nós temos uma área que esteja paralela às linhas de campo. Nesse momento nós temos um ângulo de 90 graus em relação à perpendicular dessa área, e com isso nós teremos um fluxo zero. Vamos ver aqui 3 situações. Nessa aqui nós temos uma área e as linhas de indução atravessando essa área. O cálculo do fluxo nessa hora seria B vezes a área. Agora, se nós temos uma área inclinada com relação ao campo, nós podemos ter duas situações. Ou projetamos essa área para que fique perpendicular ao campo, ou projetamos o campo para que fique perpendicular à área. Das duas formas, nós vamos ter fluxo vai ser B vezes A vezes o cosseno do ângulo que existe entre a normal, a superfície, e as linhas de indução. A situação extrema, da qual nós já falamos também, seria a área paralela às linhas de força desse campo. O que é que nós teríamos? Nós teríamos um ângulo de 90 graus, tá, em relação aqui à reta normal, e nós teríamos aqui um φ igual a 0. Qual é a relação entre a eletricidade e o magnetismo? Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted ele notou que uma corrente elétrica fluindo através de um condutor desviava uma agulha magnética colocada em sua proximidade. Vejamos esse experimento. Temos aí uma lâmpada ligada a um circuito elétrico e nas proximidades dos condutores nós temos uma bússola. Quando a lâmpada está desligada, a bússola tem uma orientação. Quando ela está ligada, a bússola alterou o seu posicionamento. Ora, a bússola inicialmente estava orientada pelo campo magnético da Terra. O que fez ela mudar o seu posicionamento? Certamente um campo magnético maior do que o da Terra e em outro sentido. E foi justamente que isso aconteceu, isso que surgiu, esse campo surgiu quando a corrente elétrica se estabeleceu nesse circuito.
As linhas de indução magnética, elas são circunferências concêntricas com o fio, ou seja, todo condutor percorrido por corrente elétrica faz com que ao redor desse condutor surja um campo magnético, conforme o Ørsted tinha visto. Se nós colocarmos limalha de ferro ao redor de um condutor que esteja percorrido por corrente elétrica, nós conseguiremos ver as linhas de força do campo magnético, que são circunferências concêntricas a esse fio. Se colocássemos bússolas ao redor, nós conseguiríamos identificar o campo magnético, tá? O vetor de indução campo magnético ao redor desse condutor. Em cada ponto do campo, né, o vetor de indução magnética aí é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. O sentido das linhas de campo magnético. O sentido das linhas de campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère. Ele estabeleceu uma regra para determiná-lo, a conhecida regra da mão direita. Segure o condutor com a mão direita e aponte o polegar no sentido da corrente. Os demais dedos dobrados fornecem o sentido do vetor campo magnético. Tá? Então você consegue identificar o sentido desse campo magnético através da regra da mão direita. Vamos ver aqui o caso desse condutor. Na vista em perspectiva, o sentido do campo. Se nós formos ver de cima esse condutor, nós vemos a corrente elétrica e vemos o sentido do campo. Para observarmos de lado esse condutor, vamos imaginar o campo aí como se fosse essa seta, em que tem uma ponta, uma extremidade, e na outra nós temos aqui, isso parece um X. Observe aí. O campo está sendo representado por um X ou um ponto. Vai ser representado por um ponto, grandeza orientada do plano para o observador, ou seja, saindo do plano. É como se essa seta aqui estivesse saindo do plano em nosso caminho. Quando for um X, a representação aqui do campo magnético, significa que a grandeza está orientada do observador para o plano, ou seja, o campo está entrando nessa superfície. Campo produzido em uma bobina. O que a gente chama de bobina? É o condutor enrolado em muitas espiras, podendo ser em camadas sucessivas umas sobre as outras. Quando a gente tem apenas uma camada, aí essa bobina também é chamada de solenoide. No interior da bobina, as linhas de fluxo se somam. Então, cada volta dessa do condutor é o que a gente chama de espira. E elas juntas, no meio desse núcleo, formam essa bobina. Um núcleo de material ferroso evita a dispersão do fluxo magnético. É o que acontece nessa segunda figura, que nós podemos colocar um núcleo de material ferroso para concentrar as linhas de força do campo magnético. Polaridade magnética das bobinas. Dois indutores ou duas bobinas têm a mesma polaridade quando os seus fluxos magnéticos têm sentidos iguais. Então observe aqui, o sentido do enrolamento dessas espiras nessa primeira bobina é idêntico ao sentido de enrolamento na outra bobina. Com isso nós dizemos que elas têm a mesma polaridade. Aqui nós temos a representação das bobinas para efeito de diagrama. A polaridade é contrária quando os seus fluxos têm sentidos diferentes. É o que acontece nesse caso. A primeira bobina tem um sentido de enrolamento, a segunda tem um sentido diferente. Com isso, a representação, com esse pontinho aqui, tá, é em local diferente, identificando que as bobinas têm polaridades diferentes. Força magnetomotriz. É definida como o agente responsável pelo surgimento de um campo magnético. Então, se nós temos aqui uma bobina alimentada por uma certa fonte e criou-se um fluxo magnético nesse meio aqui, nesse núcleo, a força magnetomotriz a gente identifica como sendo a intensidade de corrente em amperes,
multiplicada pelo número de voltas que foi dado aqui, que são as espiras. O N aqui, o número de espiras. Então, a força magnetomotriz é dada em amperes espira. A intensidade de campo magnético H é a força magnetomotriz dividida pela unidade de comprimento ao longo do caminho do fluxo. Então, força magnetomotriz, a gente já tinha visto que é o produto da corrente vezes o número de espiras. Ou seja, ampere-metro, ampere-espira por metro.